O que acontece também? Ele não consegue gravar e aparecer, entendeu? Porque ele não tem câmera. Aí eu falei para ele, então, que pelo celular ele consegue fazer a gravação, né, no Zoom compartilhar a tela. Que um aluno de TCC da turma da noite, o Brendo, ele fez esse compartilhamento. E aí eu falei isso para ele, mas para ele não aparece a opção de gravar. E aí a Carol tem dando uma ajuda, né, para conseguir gravar lá pelo computador dela. Por isso que às vezes eu acho que ele demora um pouco para colocar os vídeos de gravação, que é a Carolzinha que tem gravado para ele. Entendeu? Seria mais ou menos o problema aí do que está acontecendo. Amanda, eu vi que você conectou, você perguntou se leva falta se assistir depois. Então, a gente está colocando presença, né, para os alunos que estão presentes assistindo a aula. E os alunos que não assistem a aula no horário da aula, a gente coloca falta para esse aluno. Só que, por exemplo, se você está trabalhando, você falou com o professor, a gente coloca uma falta justificada. Eu só não posso colocar presença. Por isso é que eu pedi também, gente, para vocês colocarem a presença pelo Google Classroom, né? Então, eu sei que tem que estar lá para vocês colocarem, senão vocês não vão conseguir. Mas sempre lembra, né? Se o professor não colocar, alguém lembra ele, por favor, para colocar, porque senão a gente fica recebendo 1 milhão de mensagens, né, de nome de aluno, e às vezes o final de semana inteiro e tal, sem a pessoa nem participou da aula. Ah, professor, eu estou trabalhando, tudo bem. Então você tem que falar com o professor que você está trabalhando para que ele justifique a sua falta, é uma falta justificada, não reprova por falta, mas você não está presente na aula, né? Até porque a gente colocar presença para um aluno e esse aluno faz alguma coisa errada aí fora e a polícia, a delegacia vem aqui conferir com os nossos arquivos, ele vai ver que o aluno está presente ou não na aula, né? E aí, por isso que a gente tem que dar a presença de maneira correta, né? Já aconteceram várias histórias, as pessoas vão, né, tipo, assistem um tempo de aula, a disciplina tem 4 tempos, né, isso em faculdade. Na escola técnica, a gente não teve, graças a Deus, não na química, nos outros cursos já. Vai, tipo, assiste o primeiro tempo de aula, ganha presença, sai da escola, comete algum crime, mata alguém, e para a polícia não vai conseguir, vai provar, não tem como ele provar que ele fez isso, né? Porque ele está na escola assistindo a aula. Então, por isso, cuidado da gente assistir, né? Anotar quem está presente na aula. Então, não adianta vocês ficarem me dando presença até o dia seguinte, porque eu não vou dar presença. Eu vou dar presença para os alunos que estão aqui. Ah, eu vou ficar reprovada por falta? Porque, né, qualquer escola você só pode ter 25% de presença. Não, você não vai ficar reprovado por falta se você participa, né? Se você comunica, por exemplo, a Tainá falou comigo, professor, eu estou trabalhando, então em alguns momentos eu não vou estar presente, entendeu? Qualquer coisa vocês precisam comunicar ao professor. O professor precisa saber. Só que a gente não pode dar presença para um aluno que não está assistindo a aula. E agora, pelo Teams, né? Teams é na Estácio. Pelo Zoom, ainda é mais complicado ainda, porque o cara pode logar, né? Teoricamente, não está assistindo. Mas aí, enfim, pelo menos a gente está tentando seguir, né, o que seria o correto, digamos assim. Tem várias mensagens no chat. Michele. Pois é. Como é que a pessoa manda presença 3 da manhã? Oi. Oi, Amanda. Eu perguntei porque eu não consegui assistir de jeito nenhum a aula do professor Josué. E eu tentava entrar e sair, mas eu acho, não sei se é a internet dele ou a minha que estava ruim. E eu desisti. Aí eu levei, no caso, falta, né? Uhum. Mas fica tranquilo. E agora o som para mim também tá ruim ainda. Mas vou tentar assistir a sua aula. Tá bem. Eu tô gravando. Qualquer coisa você assiste lá depois. Tá bom. Assistir. Mas aí se eu vou ter que ficar logada aqui, né? Para poder levar presença. A princípio, sim, né? Isso é muito complicado, pessoal, quando a gente não tá no presencial, entende? Porque eu sempre brinco, né? Aqui nem tanto, porque no Zoom a gente encerra a aula, né? Eu consigo fechar a aula para todos. Lá na Estácio, não. Na Estácio fica a sala aberta.
E aí eu falo assim, gente, tô indo, alguma dúvida? Aí, tipo, uns respondem e vão saindo da sala. E aí, quando eu olho, ainda tem 5, 6. Eu fico, gente, alguma dúvida? Não. Tipo, eles desligaram o som, entendeu? Ou foram fazer outras coisas, né? E aí tá ali Meu rodando Deus. a aula, lá é direto, assim. Mas aqui a gente fecha a aula para todo mundo. Então vai fechar na tua tela do computador, no teu celular e tal. Aí tem um controle um pouquinho melhor, mas mesmo assim é muito, né? Mas a gente continua seguindo o que a escola pede, né? Que está lá no manual do aluno, para a gente poder justificar as faltas de quem não está presente por algum motivo, trabalho, saúde, enfim. E os demais que estão assistindo a aula continuam ganhando a presença. Mas fiquem tranquilos em relação a isso, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Tá bom. Como a gente tinha comentado, como eu tinha comentado com vocês, né? Hoje é a aula 5 de laboratório. Essa aula, eu separei 2 tópicos. Deixa eu só fechar o WhatsApp aqui, senão vai ficar pitando. Eu separei 2 tópicos para a gente trabalhar. O primeiro tópico que eu escolhi é um tópico de preparo de soluções. E eu diria para vocês, pessoal, que é um dos tópicos mais importantes, né, para um técnico em química. Por quê? Porque a gente vive fazendo solução o tempo inteiro, né? A gente prepara a solução na nossa casa, como a gente prepara a solução no laboratório. O fato de você preparar, né, um suco, que você compre aquela, seja aquele pó concentrado, aquele refresco, né? Sejam as garrafinhas. Aquilo ali já é uma solução que você está preparando, né? Você está adicionando água, que seria o seu solvente, e você adicionou um soluto líquido nesse caso, ou um soluto em pó, né? Se for aquele pacotinho de refresco. E aí, quando você adiciona o soluto e o solvente, você consegue, né, formar o que a gente chama de solução. Toda a solução, pessoal, eles vão ter sempre 2 componentes, tá? O soluto, que vai estar em menor quantidade, e o solvente, que vai estar em maior quantidade. O estado físico do solvente é quem vai determinar o estado físico da solução, já que ele está em maior quantidade. Acho que tem mensagem no chat. Não, tranquilo. O desativar o som, pessoal, em relação a deixar a aula ligada, o que os meus alunos lá fazem, eles deixam a aula ligada, tiram o som, mas eles não estão me escutando, entendeu? Não é o som de vocês, não. Eles tiram, tipo, e vão fazer outras coisas porque tem outras coisas para fazer, enfim. Mas no horário da aula eles deveriam estar ali assistindo a aula, né? Enfim. E aí lá a gente consegue perceber o aluno que está ali e o aluno que não está. E foi engraçado porque na última aula, um aluno que abriu a reunião para mim. Quando eu entrei na aula, né, no programa, já estava a reunião aberta. E aí eu não conseguia fazer baixar os alunos, né? Porque lá na Estácio a gente consegue baixar os alunos que assistem a aula. Então eu consigo ter o controle do horário que o aluno entrou, do horário que o aluno saiu, né? E aí isso aí que eu marco a presença no sistema, eu não conseguia, porque foi o aluno que abriu. E eu tô assim, Thiago, faz um favorzinho para a professora, baixa a presença. Ali no lado dos integrantes, você consegue clicar na setinha, baixar arquivo. E o garoto não me respondia. Aí teve que uma amiga dele entrar em contato com ele para ele voltar do nada para a aula para me responder. Foi assim, mega bizarro. Mas aí, em relação ao som, né, deles estarem me escutando. Tipo, eu tô falando com o menino pedindo para ele me dar a presença dos meus alunos e não vinha. O menino não respondia. Entendeu? É diferente um pouquinho de vocês. Vocês estão aqui. Ainda bem. Então, nesse caso, pessoal, a gente prepara a solução no nosso dia a dia e vocês, como futuros técnicos, né, já, se Deus quiser, em breve, vão trabalhar num laboratório, muito provavelmente que vocês precisem fazer soluções, preparar soluções. Então, é importante a gente conhecer como é a técnica experimental, né, e saber um pouquinho da teoria. Então, para isso, eu preparei uns slides para vocês, que eu vou revisar alguns conceitos. Os meus alunos que estão se formando, né, vocês vão revisar. Turma de sábado viu esse conteúdo comigo em sala, né, pelo Zoom. Turma de quinta-feira, terça e quinta, viu isso com o Josué, de Físico-Química. Turma 0220, original, né? Pessoal que entrou agora no segundo período. Vocês estão vendo agora com o Josué, quer dizer, não estão mais. Vocês estavam vendo isso com o Josué, né? Agora vocês estão fazendo só laboratório. Vamos lá.
Como eu comentei com vocês, para a gente preparar uma solução, nós temos que ter dois componentes, né? Um componente que a gente vai chamar de soluto e um componente que a gente vai chamar de solvente. O soluto é quem está em menor quantidade. Por exemplo, eu coloquei aqui, ó, se a gente prepara uma xícara de café solúvel, né? Temos então que o café e o açúcar são solutos e o solvente é a água quente. Já o solvente, gente, é quem está em maior quantidade, né? É ele que vai conseguir, digamos, dispersar, né, aquele soluto, como se fosse dissolver mesmo, tá? E aí a gente consegue, né, preparar o que a gente chama de solução. Solução, elas são sempre formadas, né, por soluto mais solventes. Então, é essa a ideia do que a gente vai conversar hoje em aula. Bem, para a gente poder falar sobre preparo de soluções, a gente vai precisar saber o que se chama concentração, né? Então, normalmente a concentração do soluto que a gente fala, mas pode ser só concentração. Essa concentração, pessoal, é a proporção. Eu não sei se vocês já repararam que às vezes, né, a gente prepara um café e o café tá forte, as pessoas falam tá forte, ou o café tá fraco. Isso tem a ver, pessoal, com a concentração de soluto. O soluto, nesse caso, é o café, né? Se eu coloco muito café, eu falo que a minha solução está muito forte. Nossa, esse café está forte. Agora, se eu coloco pouco café, o que eu falo? Eu falo que essa minha solução ela está diluída, né? Normalmente a gente consegue verificar isso, pessoal, se ela tiver uma coloração, né? Eu consigo olhar para essa solução e falar que uma está com uma cor mais escura e uma com uma cor mais clara. Mas se ela é incolor, né, transparente, que é a grande maioria das nossas soluções, eu estou vendo que está chegando mensagem no grupo, mas eu não estou conseguindo acompanhar. Se tiver algum problema, vocês me avisem, tá, gente? Sinalizem aí, por favor, no grupo do WhatsApp da turma. Não, é só gente falando que chegou agora e outro lá falando que não pode entrar no Zoom. Ah, tá, beleza, Rafael, obrigada. E aí, gente, o que a gente consegue, né? Se eu tenho, por exemplo, uma solução incolor, né? Eu não vou conseguir saber se ela está mais diluída ou mais concentrada visualmente. Eu vou conseguir descobrir isso de uma maneira com testes, né, analíticos, por exemplo, uma quantificação. Mais para frente a gente vai conversar que a gente faz uma análise chamada titulação para determinar se aquela solução, né, qual é a concentração dela. E aí a gente consegue comparar e falar se uma é diluída ou se a outra é concentrada. Mas a princípio seria isso. Só que toda vez que a gente prepara uma solução, né, vem um outro conceito associado à solubilidade. Solubilidade, pessoal, tem a ver com é o exemplo clássico, né? Os meus alunos da fisicoquímica vão falar, nossa, ela sempre fala o mesmo exemplo, mas é o mais fácil para vocês entenderem. Uma pessoa está muito nervosa, a gente vira e fala assim, pega lá um copo de água com açúcar para a pessoa. E aí a pessoa coloca um copo de água com uma colher de sopa de açúcar. Virei no meu copo, consigo misturar. O que vai acontecer com esse açúcar, né? Ele vai se dissolver ali na minha solução, tá? Dissolver. Agora, se por um acaso, na hora que eu estou colocando o açúcar, né, eu vou colocar aos pouquinhos virando, sem querer a tampa do açucareiro cai e vira o pote inteiro de açúcar dentro da água. Se for um pote com uma quantidade muito grande, o que pode acontecer ali, né? Pode chegar um momento, pessoal, em que aquele açúcar não vai se dissolver mais. Vai ficar, eu vou conseguir olhar para a solução e ver vários pontinhos de açúcar ali, né? Aí a gente fala que, naquele caso, aquela solução já alcançou a saturação, né? O que é essa saturação, Michele? Saturação é um momento em que é como se tivesse um equilíbrio na minha solução. Se eu adicionar mais 0,1 gramas, eu não consigo dissolver. Então, a saturação é o momento em que está certinho aquele valor numérico de coeficiente de solubilidade. Por exemplo, a glicose, né, o açúcar, ele consegue dissolver, sei lá, tô chutando o valor, tá, gente? 50 gramas em 100 ml de água. Então, se eu adiciono 50 gramas em 100 ml, é tudo que vai ser dissolvido, tá? 50 gramas em 100 ml. Agora, se eu vou e adiciono 51 gramas,
ele vai dissolver 50 gramas e aquele 1 grama vai ficar depositado no fundo. E aí a gente chama isso, né, de solução supersaturada ou uma solução com corpo de fundo. Agora, se era 50 gramas, se por um acaso eu adiciono só 25 gramas, então eu adiciono 25 gramas, né? E aí o que vai acontecer? Vou misturar, todo aquele pozinho de açúcar vai desaparecer, né? Vai se solubilizar ali. O que nós temos, né, gente, quando acontece isso? Eu estou com uma solução insaturada. Eu não alcancei a saturação. Então, eu posso ter três graduações aqui em relação à quantidade de soluto. Saturada, que é quando eu não alcanço, quando eu alcanço o limite certinho. Insaturada é quando eu não alcanço. E supersaturada é quando eu já passei do limite. Então, isso é o que eu coloquei no próximo slide. Tá? Insaturada tem uma concentração menor do que a saturada, supersaturada tem uma concentração maior, e solubilidade seria, né, exatamente aquela quantidade de soluto que eu consigo dissolver ali. Acho que eu coloquei até uma imagem aqui. Coloquei um exemplo do cloreto de sódio, tá? Que é o NaCl, é o sal de cozinha. A literatura diz pra gente que 36 gramas de cloreto de sódio a gente consegue dissolver em 100 gramas de água. Então, se eu colocar 20 gramas, ela vai ficar uma solução insaturada. Mas tudo vai se dissolver, porque está abaixo do valor. Se eu colocar 36, a gente chama de solução saturada. Por quê? Porque eu consigo dissolver tudo. Então, eu estou ali exatamente naquele momento do equilíbrio, está tudo certinho. Quando eu coloco qualquer valor acima de 36 gramas, pessoal, eu tenho o que a gente chama de solução supersaturada ou saturada com corpo de fundo. Então, aqui nesse caso, eu só vou conseguir dissolver 36, que seria o limite ali, né? E 4 gramas, ele seria o meu corpo de fundo. Tá? Seria essa a ideia. Bem, quando a gente fala, né, em solução, de uma maneira geral, né, o tipo mais comum seria um exemplo, né, sal em água, pensando no sal como um soluto sólido, tá? E o solvente um líquido. Então, o estado físico dessa solução, ele sempre vai ser, pessoal, o estado físico do solvente, que é o que está em maior quantidade, tá? Por quê? A gente pode ter soluções, né, sólidas, por exemplo, se eu estou misturando sólido com sólido, tá? Eu posso ter, por exemplo, gasosas, né? Se eu tenho gases aqui, né? Gás no solvente. Então, a gente pode ter essas variações, tá? Isso é importante. Bem, alguma dúvida até aqui, pessoal? Não, professor. Beleza. Não, já ouvi isso tudo já. É verdade. Meus aluninhos de sábado já tiveram essa aula comigo, estão só revisando. Verdade. Eu não esqueço do exemplo do xarope de Guaraná. É clássico, né? E minha mãe fica me zoando. Ela, ai, Michele, toda a tua aula tu tem que falar de comida. Tu vai falar que vai dividir o negócio, fala que é uma pizza. Tu vai falar que vai preparar uma solução, é um xarope de Guaraná. Eu falo, mãe, eu sou gordinha, né? Pô, tem que ter comida aí na parada. Mas é porque são exemplos do nosso dia a dia. Eu acho que isso fica na cabeça. É mais fácil, verdade. Então, pessoal, agora, lembra que eu comentei com vocês assim, olha, tem um momento em que a gente fala que a solução ela é mais concentrada, mais diluída, o mais forte e o mais fraco no nosso dia a dia? Isso vem de unidades de concentração. Ela posso dizer que a proporção de soluto solvente, né, ela variou. Numa diluída, eu tenho pouco soluto, numa concentrada, eu tenho muito soluto. Seria essa a ideia. Mas como a gente consegue, né, por exemplo, fazer essas comparações? A gente pode fazer de algumas maneiras, tá? Normalmente é a quantidade de soluto em relação à solução toda que eu tenho preparada. Como assim a solução toda que eu tenho preparada? Vou para o exemplo do xarope de Guaraná, tá, pessoal? Seria o seguinte:
Eu venho na minha balança, peso o xarope de guaraná. Aquele xarope, né, bem viscoso que a gente compra nas garrafinhas para preparar guaraná natural. Comprei, vou pesar, tá? Eu iria na balança e pesaria, sei lá, 20 gramas de um xarope, desse xarope. E 20 gramas é o soluto. Aí eu vou para minha bancada e coloco, né, esses 20 gramas e adiciono água. Vamos supor, 100 ml de água. Agora eu vou misturar. Ali, água mais xarope de guaraná é o guaraná natural pronto. Isso é a solução. Aí eu voltaria na balança, pesaria a solução. E aí eu teria, por exemplo, um percentual em massa. Ou então eu colocaria, veria o volume final, 100 ml. Olhei, 100 ml é o meu volume final, mas é da solução. Repara, não é do solvente. Então não é de água que eu adicionei, pessoal, é o total. Então eu teria que estar com o meu refresco pronto nesse caso. E aí a gente pode ter vários tipos, tá? E aí eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre isso. Bem, antes disso, normalmente, né, a gente apresenta as fórmulas ou regra de 3. E aí o aluno vai escolher a melhor forma, né, de trabalhar com essa apresentação da disciplina. Quando eu aprendi lá na escola técnica, há 1 milhão de anos atrás, a gente tinha que usar a regra de 3. Porque os professores diziam que, pela regra de 3, você tem uma visualização melhor do que está acontecendo, né? Mas depende, tem gente que prefere, né, que entende perfeitamente o conceito e prefere usar as fórmulas. Só que as fórmulas, pessoal, a gente tem que ter um cuidado, porque normalmente a unidade de volume está em litros. Então a gente precisa saber, né, a conversão, tá, de volume, que seria de mililitros para litros. Porque normalmente no nosso laboratório a gente até pode ter vidrarias de litros, 1 litro, 2 litros, 5 litros, mas é muito comum a gente trabalhar com volumes em mililitros, né? E aí é importante a gente relembrar que 1 litro são 1000 ml. Então, 1 mililitro é 0,001 litros, tá? Mas também é importante saber que 1 mililitro é 1 centímetro cúbico. Por que isso aqui é importante? Vocês vão ter uma aula sobre densidade, que a gente vai fazer no laboratório. E normalmente, né, a gente expressa a densidade, quando a gente está fazendo no laboratório, em gramas por centímetro cúbico, que seria gramas por ml. Então, por isso é importante, tá? A gente já estou colocando aqui nos slides para vocês, né, mais para frente relembrarem. Então, a princípio, eu preciso que vocês saibam essas conversõezinhas aqui. Se eu passo para vocês um volume em ml, vocês vão dividir por 1000 para alcançar o volume em litros. Porque para usar as fórmulas tem que estar em litros. Então, relembrando isso, a gente vai para o primeiro tipo de concentração. Concentração em gramas por litro. Ela também é chamada, pessoal, de concentração comum. Ela é uma das que a gente usa muito no laboratório. Ela seria mais prática, a gente consegue calcular direto. Por quê? Eu sempre brinco com os alunos que se eu vou ao supermercado, né, e eu vou pesar qualquer coisa na balança, por exemplo, pego um saco de laranjas e vou pesar para poder passar no caixa, né? Quando eu vou na balança pesar, a balança me fornece o quê? Massa. Né? Então, por essa balança me fornecer massa, se eu estou num ambiente de laboratório, eu pesar uma determinada quantidade em massa e ter o volume final é o tipo mais fácil de solução que eu consigo preparar no laboratório. Eu tenho balança, né? E eu tenho objetos volumétricos. Então, eu consigo fazer a massa dividido pelo volume da solução. Então, seria uma concentração comum. Então, como é que é feito? É a massa do meu soluto, por exemplo, o xarope do guaraná concentrado, dividido pelo volume que eu preparei. Então, se eu preparei um balão de 100 ml, aqui seria 0,1. Repara, o volume tem que estar em litros, sempre. Isso é muito importante. Deixa eu ver que eu acho que tem mensagem no chat. Não. O que é? Não, eu perguntei alguma coisa? Não estão me ouvindo? Foi naquela hora que você perguntou se alguém tinha alguma dúvida. Ah, tá. Gente, é tanta coisa na cabeça que eu falo uma coisa e desculpa, tá? Mas que bom que não tem dúvidas. Obrigada, Rafael.
Beleza. Então, gente, essa unidade de concentração ela é muito importante, tá bem? Massa sobre volume. Importante que vocês saibam que é volume de solução e que a massa é massa de soluto. Feito isso, a gente vai para a concentração molar. Ela é, gente, chamada de mol por litro, molaridade ou simplesmente um Mzão. Toda vez que vocês verem um M maiúsculo ao lado de uma concentração, significa que é a concentração molar. Essa concentração é uma das concentrações que a gente mais usa no nosso dia a dia, tá? Normalmente, antigamente a gente usava normalidade. Atualmente a gente usa mais molaridade. Mas ela não é, digamos, o melhor dos mundos. Por quê? Porque aqui, pessoal, é o cálculo de número de mols de soluto dividido pelo volume de solução. Então, repara, aqui era massa de soluto. Aqui é número de mols de soluto. A balança não pesa mols. Eu falo isso sempre no laboratório. Vocês vão pegar, vão estar escrito um roteiro para vocês. Preparem 0,5 mol por litro de uma solução. A balança pesa mol? Ela te fornece massa, né? Então, você tem que fazer um cálculozinho ali, pessoal, para que vocês consigam fazer essa conversão de número de mols para massa. Isso é muito importante. Então, nesse caso, como é que a gente faz, né? A gente consegue fazer da seguinte forma: número de mols dividido por volume. Aí eu vou explicar para vocês um pouco desse número de mols, tá? Bem, o que seria esse número de mols? O número de mols, pessoal, ele pode ser calculado, né, como a massa em gramas, ou seja, a massa que eu obtenho da balança, que eu vou pesar, né? Então, eu tô lá com o meu beckerzinho, colocando na espátula, é aquela massa, dividido pela massa molar da substância, do soluto. Michele, o que é essa massa molar do soluto mesmo? Essa massa molar do soluto, pessoal, não sei se vocês vão lembrar, mas a gente conversou lá na Química Geral e Inorgânica sobre massa atômica. Massa atômica era a massa do átomo. Então, a gente ia na tabela periódica e verificava a massa, né? Eu apresentei para vocês como número de massa e aí tinha os numerozinhos quebrados, porque a massa atômica tem a ver com isótopo e tal. O que vai acontecer? Ali a gente tem a massa de cada átomo. Aqui a gente está trabalhando com moléculas, né? Então eu preciso fazer o somatório de todos os átomos que estão presentes ali na minha substância. Então isso seria a massa molar do soluto. Eu vou fazer um exemplo com vocês para vocês entenderem um pouco melhor. Mas a princípio seria a massa que eu quero pesar dividido pela massa molar do soluto, que é um valor, gente, fixo. Se eu tenho cloreto de sódio é 58,5. Se eu tenho água é 18. Se eu tenho HCl, ácido clorídrico, é 36,5. Então, é um valor fixo, porque os átomos, né? Se a gente tem uma substância de fórmula conhecida, a massa atômica não vai mudar, e aí a gente consegue fazer esses cálculos. Tá, o que eu posso fazer? Já que a definição do número de mols, né, sai de massa do soluto por massa molar, eu posso vir e substituir aqui. Massa sobre massa molar. E aí eu vou ficar com essa expressão. Massa do soluto dividido por massa molar vezes o volume. E aí agora eu já consigo fazer direto esse cálculo. Por quê? A massa eu obtenho na balança. Massa molar é um parâmetro, é algo fixo dependendo da substância. O volume é o volume que eu quero preparar, né? E aí eu já tenho direto esses valores. Como é que seria a nossa aula, né? Vou falar do princípio da técnica e depois vou fazer como se fosse um experimento com vocês, explicando os cálculos. A princípio, seria o seguinte: a gente quer preparar um sólido, inicialmente, a partir de uma... Não, quero preparar uma solução a partir de um sólido. Depois eu quero preparar uma solução a partir de um líquido. Então, a gente vai ter duas soluções que a gente iria preparar se a gente estivesse no presencial. Primeiro, eu falo para vocês qual a concentração que eu quero que vocês preparem e vocês vão calcular a massa que vocês vão pesar. Então, repara, aqui, ó, eu digo a concentração, a massa molar vocês vão conseguir calcular, porque eu digo qual é a substância, e eu falo que eu desejo preparar 100 ml. Então, vocês vão conseguir obter o valor da massa que vocês têm que pesar. Então, seria esse o cálculozinho aqui. E no segundo caso, a gente vai fazer uma diluição. Seria o seguinte: provei o guaraná natural, vi que tá forte. O que eu faço? Eu adiciono mais
solvente. E aí eu diluí, né? Então, estou adicionando mais solvente. Então, inicialmente, né, para a gente preparar uma solução, a gente tem que saber a concentração e o volume, concorda? Eu preciso da concentração e do volume. A substância eu já sei qual é, então eu tenho como calcular a massa molar. Então, a concentração vai depender, né, do volume que eu quero preparar, assim como da massa que eu desejo pesar. A gente precisa, né, principalmente de balança analítica ou semi-analítica, né, o que você tiver disponível no seu laboratório, para fazer, por exemplo, as pesagens, se você está partindo de um sólido. Balão volumétrico. Professora, por que balão volumétrico? Balão volumétrico, pessoal, é a vidraria recomendada para preparo de soluções. Por quê? Porque ela é uma vidraria mais precisa, né? Existem soluções que são preparadas no Becker? Sim. Normalmente, soluções de percentual em massa, em volume, a gente acaba preparando no Becker porque elas não são tão precisas. Fora isso, todas as outras devem ser recomendadas, né, que a gente prepare no balão volumétrico. Então, isso é importante. Bem, o que estaria lá descrito para vocês? Pipeta, becker, funil, né, para você poder fazer as transferências e tal, bastão de vidro para você homogeneizar e o balãozinho. A substância que a gente utilizaria seria o sulfato cúprico, só que ele é penta-hidratado. O que significa isso, pessoal? Ele tem água na estrutura dele. Então, a estrutura dele seria o cobre, o enxofre, o oxigênio, formando o sulfato cúprico. Mas ele tem 5, penta-hidratado, 5 moléculas de água. Professora, eu tenho que calcular a massa molar dele, somente isso aqui ou tudo? Tem que ser tudo, pessoal, porque quando a gente compra, a gente já compra ele hidratado. Então, ele já tem água ali. Então, quando vocês pesam, vocês estão pesando com água. Então, a massa molar tem que ser calculada do conjunto todo. Beleza. Eu já. Carla, tá ligada aí? Professora, Oi. qual é a diferença dele hidratado e dele desidratado? Então, se ele está hidratado, ele tem água na composição. Visualmente, esse soluto particularmente muda muito a cor. Ele é azul vivo, aquele azul lindo, azul claro, bem lindo, quando ele é hidratado. Quando ele é anidro, pessoal, é uma palavra que a gente usa no laboratório para reagentes que a gente compra seco, tá? Então, o anidro, ele vai ser um cinza, um verde água. A gente vai fazer isso no laboratório também. É a próxima aula do Josué, provavelmente no sábado, que se chama Técnicas de Aquecimento. Uma das partes é o sulfato cúprico. Eu coloco num cadinho de porcelana, que ele vai mostrar para vocês como é que é. E aí a gente coloca para eliminar essa água que tem no sulfato cúprico. E aí a cor que ele fica é um cinza. Alguns alunos falam que é um verde água e tal. Visualmente, eu sei que ele é anidro ou hidratado pela coloração, ele muda de cor. Mas quando, dependendo de outros reagentes, eles não vão mudar de cor. Vai ter que estar escrito na embalagem, tá? Porque não são cores diferentes. Eu já peguei reagentes que é todo branco, um pó branco, tanto o hidratado como o anidro. Tem que estar escrito no rótulo. Quimicamente, o que muda é a estrutura química. Dentro do sulfato cúprico, nas ligações dele ali, é como se ele formasse um sólidozinho com vários sulfatos. Dentro desses quadradinho, né, pensando assim, ele teria água dentro dele. Então, entre cada molécula de sulfato, teria um pouquinho de água. Por isso que é hidratado. Falando assim, muito superficialmente, porque isso aí tem uma parte que a gente chama, que é na parte de geometria, né? Então, a gente não aborda isso no técnico em química. Mas, a princípio, seria essa a ideia, né? Pensando na parte das ligações. Ele teria água dentro da estrutura do sulfato. Entendeu, Carla? Entendi. Beleza. Agora, pessoal, aqui eu falo em pipeta volumétrica. Mas qual a diferença, né, entre a pipeta graduada e a pipeta volumétrica? Vocês sabem? Uma tem 2 traços e outra. Quem mais? Essa aí A mesmo. volumétrica é mais precisa.
precisão da volumétrica. Então, Ela pessoal, tem mais volume. Ela tem mais volume. mais Uma tem mais volume, a outra não tem. A volumétrica, ela tem uma medida meio que exata, só que essa medida ela é mais precisa do que a graduada, só que a graduada ela pode medir várias coisas. exatamente. Sobre os dois traços, Maicon, que você falou no início, quando a gente apresenta técnicas de pipetagem, tem uma observação sobre isso, sobre dois traços, um traço. Esses dois traços e um traço na pipeta, pessoal, na parte superior, indica-se a ponta da pipeta, que o líquido fica retido, se ele faz parte do volume ou não. Se a pipeta tem dois traços na parte superior, significa que aquela ponta, né, que fica na pipeta, faz parte do meu volume. Por exemplo, essa pipeta é de 25. Se ela tivesse dois tracinhos aqui em cima na parte superior, significa que 25 ml conta a ponta. A ponta do líquido que está ali dentro faz parte dos meus 25 ml. Se a pipeta tem só um tracinho, significa que eu posso escoar os meus 10 ml e aquela ponta que ficou retida não faz parte do líquido. Agora, quando a gente fala sobre a diferença, né, entre a pipeta graduada e a volumétrica, tem a ver com a precisão. Primeiro ponto, a volumétrica ela é mais precisa. Segundo ponto, seria associado aos volumes que a gente consegue pegar. Alguém falou sobre maior volume. Eu posso ter maior volume, né, volumes elevados, por exemplo, 50 ml, 100 ml, em ambas as pipetas. Tanto a graduada como a volumétrica. O volume é o que eu peço ao meu vidraceiro, né, para poder comprar. Então, esse volume pode ser igual em ambos. Só que a graduada eu consigo pegar volumes intermediários. Você repara aqui nessa, por exemplo, de 5, eu posso pegar 4 ml, 3, 2, 1, meio. Na volumétrica, né, que é essa que tem barriguinha, pessoal, falando da vidraria especificamente, ela não tem essa possibilidade. Ou eu pego 4, né, ou eu pego 4 ml porque ela é de 4, ou eu pego 5 porque ela é de 5, ou eu pego 10 porque ela é de 10. Então, isso é importante. Acho que Professora, possui apenas um traço final para indicar o volume fixo final, sendo suas medições mais rigorosas. Isso mesmo, Osvaldo. A volumétrica ela é mais rigorosa, ela vai ter só um traço mesmo, que é esse tracinho aqui, para você ver o volume. Fala, pessoal. professora, Oi. tem uma que pode colocar a pera e a outra não pode. Qual é que eu esqueci? Pode colocar pera e Que eu já estava falando. É pera o nome daquilo que suga o líquido? Mas Eu acho que todas podem, né? todas podem. Não, todas podem, porque eu acho que ele estava falando, quando ele estava tendo aula presencial, eu acho que aquelas que tinham risquinho não podiam, e aquelas que não tinham. Vamos lá. Alguma coisa assim? Na pera de secção. Já que todas podem, professora, elas desenvolvem a mesma função assim? Sim, a função é. Eu adoro as minhas peras. Super, professora, muito. Sabe desenhar muito bem essa professora de vocês. Tem que largar a química e virar desenhista. Todas elas desempenham a mesma função, Alexandre, só que a diferença é a precisão. Seria a diferença. São só duas diferenças. A precisão, a volumétrica é mais precisa do que a graduada, e a outra diferença seria volumes intermediários, né? Na graduada eu consigo pegar volumes intermediários e a outra não. Em relação aos tracinhos, o que o Josué deve ter pensado, né? E explicou para vocês é o seguinte: tem a válvula, a gente tem 3 válvulas na pera, né? Uma válvula, deixa eu escrever. Aqui é a válvula para retirar o ar. Então, geralmente vem escrito A, né? Aí a gente tem aqui uma de sucção, que é para sugar o líquido, e outra aqui na lateral, que é para expulsar o líquido, né? Que aí a gente consegue. Aqui tira o ar da pera, o S vai ser para subir o líquido, o E vai ser para esvaziar. Só que isso aí mesmo. Aqui do ladinho, gente, existe uma saídazinha, tá? Essa saída de ar, você só aperta quando a ponta faz parte do volume.
que é como se fosse o assopro final. Se a ponta faz parte do volume, né, a de 2 traços, então a pipeta de 2 traços, pipeta de 2 traços, a ponta da pipeta faz parte do volume. Então, você tem que apertar a lateral. Tem que apertar a lateral. Se a pipeta for de um traço apenas, a ponta não faz parte. Então, você tira a sua pipeta de onde você está dispensando o líquido. A ponta da pipeta não faz parte. Então, você não teria que apertar essa lateral. Michele, ele falou de um assoprador, que é como se fosse uma pinça para colocar na ponta da pipeta. Em vez de usar a pera para apertar na lateral, como você está dizendo, ele falou que tem um assoprador. Então, é que ele tem um negocinho que é como se fosse um bulbo. Sabe quando a gente compra rinossoro antigamente? Agora tem um rinossoro jet, né? Que você coloca e ele sai um jato. Mas tinha um rinossoro antigamente que vinha um frasquinho e tipo um conta-gotas. Já viram isso? Sim, sim. Aí aquela borrachinha ali em cima é como se fosse isso. Ele tem lá no laboratório uma borrachinha. E essa borrachinha a gente consegue apertar e ela faz tipo um assoprador. Só que isso é muito antigo, nem todo laboratório tem. As peras é que a gente utiliza, né, normalmente no cotidiano. Então eu acredito Pois é, eu fiquei sem graça de perguntar se isso ainda se usa, porque eu nunca tinha visto. Pois é. Não, então, isso a gente não tem muito, a gente não usa muito, não. É como se fosse realmente essa borrachinha do rinossoro, só que ela é maior, né? E aí a gente coloca ela aqui em cima na pipeta e aí aperta. O pessoal que foi pro laboratório já deve ter visto por lá. Ela é vermelhinha, a dele, né? É uma dele muito antiga mesmo. Só tem essa. Que ele deixou... eu lembrei agora, professora, com a pontinha branca. Isso, com a pontinha branca. Ele é com a pontinha branca. Isso. Eu vou tirar foto aqui de uma e vou botar no grupo para vocês verem. Vai botar uma bonitona, Aqui né? tem aqui no museuzinho aqui. Não, no museu aqui tem, professora. Pensei que você ia Lá no botar Carlos Chaga. essas bonitonas que tem aí na Fiocruz, super automatizadas, que a gente... Não. Agora mudou tudo aqui, professora. Mudou tudo. Agora é tudo. Não precisa. Eles fazem tudo sozinho agora. Bem dizer. Então, pessoal, seria essa a ideia. Eu salvei aqui, vou colocar esse slide lá depois, essa imagem do slide, né? Lá para vocês terem isso anotado. Então, responderam perfeitamente a diferença da pipeta graduada e volumétrica. Tem umas anotações aqui só para vocês relembrarem. Qual tipo de pipeta mais precisa? Volumétrica, vocês também responderam perfeitamente. Como é que a gente prepararia a nossa aula, né? Olha o roteiro que vocês receberiam na aula presencial. Preparo de 100 ml de solução de sulfato cúprico 0,1 molar. O primeiro passo seria calcular a massa. Eu não disse qual é a massa que vocês teriam que pesar. Eu dei para vocês qual a estrutura do composto, falei qual era a massa atômica de cada átomozinho, e o primeiro passo é você calcular a massa. Por quê, gente? Porque lembra que a balança não pesa mol? Se eu tivesse colocado aqui 0,1 gramas por litro, você saberia que para preparar 1 litro, você pesaria 0,1. Só que eu botei mol por litro. Você quis confundir a gente? Não, professora. No dia a dia de vocês, a maioria das soluções, elas são molares, né? E aí, com soluções molares, vocês vão precisar fazer um cálculo. Então, eu já estou treinando vocês para, né, que possamos, né, ter alunos trabalhando da melhor forma possível. Então, primeiro passo seria a gente calcular a massa molar. Lembra que naquela fórmulazinha que eu apresentei para vocês tinha a massa molar? Michele, o que é a massa molar? É a massa que a gente tem de 1 mol daquela substância. Se eu fosse contar
né, quantos átomos ou quantas moléculas, seria aquele número chamado número de Avogadro. Se vocês não viram ainda, os que já fizeram a disciplina de Físico-Química já viram, os que não fizeram ainda, é o que a gente chama de número de Avogadro, constante de Avogadro. É um númerozinho, gente, enorme, porque esse 10 a 23 aqui significa que eu vou andar com a vírgula 23 vezes. Então, ó, eu andaria 1, 2, 3, 4, até o 23. Então, é um número gigantesco que vai indicar a quantidade de entidades químicas, que podem ser átomos, podem ser moléculas, podem ser íons, vai depender do que você está trabalhando. E aí a palavra mol, ela vai designar essa quantidade. É como se a gente falasse, vai ali na mercearia e traz para mim uma dúzia de ovos. Aí a pessoa vai te trazer o quê? 12 ovos. Uma dúzia são 12 ovos. Vai na Calunga, por favor, e compra uma resma de papel, né? A pessoa vai te trazer um pacote de 500 folhas. Então, boa noite, Gabriel. O que acontece? Essas palavrinhas, né? Elas vão representar um determinado conjunto. Mol vai representar isso. 6 vezes 10 a 23 entidades químicas. Qual a unidade de massa molar, pessoal? Grama por mol. Isso é importante também. Dito isso, eu coloquei aqui, ó, que é a constante de Avogadro, que vai representar, né, a quantidade de entidades químicas do que a gente estiver trabalhando. Aí aqui eu botei exatamente o que eu falei, ó. Representa, assim como uma dúzia representa 12. Só para vocês lembrarem. Como é que eu faço para calcular a massa molar, gente? É esse componente aqui que eu estou trabalhando, tá? Mas tem que lembrar que é ele todinho. Então, eu pego cobre e vejo quantas quantidades eu tenho de cada um. Isso se chama atomicidade. Só que repara, cobre não tem númerozinho nenhum aqui. Significa que eu tenho o número 1 ali. Então, eu só tenho um átomo de cobre. Então, eu vou pegar a massa do cobre e multiplicar por 1. Aí eu venho para o enxofre. Eu pego o enxofre, a massa dele é 1 vezes S. Um enxofre apenas. Do oxigênio, 4. Aí, gente, a água é o seguinte, são 5 vezes a água. Eu posso fazer a água de uma maneira inteira, né, tipo 18 multiplicar por 5, ou eu posso fazer a distributiva aqui. 5 vezes 2 vezes hidrogênio, mais 5 vezes o oxigênio, dessa forma. Depois disso, gente, depois que eu montei essa equaçãozinha, eu venho na tabela periódica, né? Nesse caso aqui eu forneci para vocês a massa de cada átomo e pego a massa de cada um e faço as multiplicações, tá? Feito isso, eu vou achar a massa molar, 249,5 gramas por mol. Esse era o primeiro passo. Depois disso, eu preciso calcular em cima da concentração. Ó. Lembra que a concentração era 0,1? Lembra que concentração era número de mols por volume? Mas que era a mesma coisa que massa sobre massa molar vezes o volume? Eu já tenho a concentração. Deixa eu ver se eu botei um slide aqui do lado. Tá, aqui é para lembrar que massa sobre massa molar é o número de mols. Botei direto aqui. O que eu já tenho de informações, pessoal? Vou circular aqui. Informações que nós já temos é a concentração, que é o 0,1. Ó, até coloquei aqui também. Ó. Concentração molar 0,1. Eu já tenho o volume, que eu quero preparar 100 ml. Mas atenção, eu tenho que passar esse volume para litros. Atenção. Volume sempre em litros, quando eu estou usando as fórmulas, sempre, tá? Então, o que eu fiz? Passei o volume de 100 ml para 0,1. Só que número de mols eu não consigo pesar na balança, por isso que eu fiz a modificação para massa sobre massa molar. A massa molar eu já tenho, ó, eu calculei, é 249,5. O volume são 100 ml, que é 0,1, então 0,1. E aqui é a concentração que eu pedi para vocês prepararem, 0,1. Então, fazendo esse cálculo, vocês vão na balança pesar 2,49 gramas. Alguma dúvida no cálculo? Estão praticando mesmo. Então, quer dizer que tem que colocar 2,49 gramas em 100 ml
E vai dar isso aí. Isso. É o próximo slide. Ok. Michele, Oi. mas aí aqui você só botou a fórmula. Tu poderia ter colocado também a regra de 3, para as pessoas saberem como faz os novatos. Vou fazer agora. 1 mol. Tá. Coloca aí para os novatos, professora. E 49,5 gramas. Eu pedi 0,1 mol. Então, aqui está para X. Então, para a gente calcular a regra de 3, é porque eles não viram nenhuma regra de 3 ainda, gente. Para a gente calcular a regra de 3, tem alguém querendo tirar dúvida? Alguém levantou a mãozinha. Galaxy J6. Para a gente fazer a regra de 3 aqui, a gente multiplica em X. Deixa eu fazer aqui o X. Deixa eu mudar a cor. Pode falar, a pessoa que levantou a mãozinha, por favor. Então, seria 1 vezes x e aqui 0,1 vezes 249,5. Essa seria a resolução. Como é que a gente resolve isso, né? Sempre multiplicando em x e igualando. Então, 1x é igual a 0,1 249 vezes 249,5. Então, x é igual a 24,95 gramas, tá? Só que isso, gente, é 0,1 mol por litro, porque a concentração que eu pedi, ela é 0,1 mol para preparar 1 litro de solução. Só que no exercício... Oi? Professora, Oi. Então, quando a gente for calcular esse mol, é por litro ele, então, né? Isso. Se você tem a molaridade, que foi o que deu aqui no exercício, né? 0,1 mol por litro, aí é por litro. Como eu estou pedindo para preparar 100 ml, por isso 0,1. Ah, entendi. Calma aí, que acho que eu fiz alguma coisa errada. 24, 95, 0,1. Aí aqui é 0,1. Já sei, eu fiz um negócio aqui errado. Calma aí, gente. É 24,95 gramas. Ele está em 0,1 mol. Eu vou ter que escrever dessa forma, senão vai ficar confuso. 24,95 gramas. Ele é para preparar 0,1 mol, que prepara 1 litro. Quanto que eu tenho que pesar? Aquele lá eu ia fazer 3 regras de 3. Se eu deixasse daquele outro jeito. Para preparar 0,1 litro. Assim fica melhor que eu faço só 2. Aí eu tenho que novamente fazer aquela multiplicação. Nesse caso aqui vai ser esse com esse com esse. Os novos não se preocupem. Essa matéria é a matéria mais linda que existe no mundo. Fica 1 e... É facinho. 0,1 vezes 24,95. E aí, o que eu vou encontrar? Que eu deveria pesar 2,495, né? Arredondando, que a nossa balança lá só tem 2 casinhas. Então, se eu fosse fazer por regra de 3, seria dessa forma, tá? Então, a gente teria que pegar a massa molar, 1 mol tem 249,5 gramas. Eu pedi para preparar 0,1, então 0,1 está para X. Então, para preparar 0,1, eu teria que pesar 24,95. Mas isso seria 1 litro, porque era 0,1 molar, né? Só que eu só pedi 100 ml, então eu tenho que dividir por 10, que dá 2,49 gramas. Dúvidas? Deixaram até meus novatos quietinhos, hein, gente? Não façam mais isso com eles. Não, Eles ainda não... deu para entender, professor. Eu fazendo mais umas 10 vezes é para entender legal. Entendi, professora. É só praticar agora. Praticando fica fera. Verdade. Pô. Não, professora, é só porque tem gente que acha a regra de 3 mais fácil. Outro acha a fórmula. E por isso que eu pedi para você fazer as duas para as pessoas verem. Qual que elas escolhem. Não, verdade. Tem razão. Certo, pessoal? Então, beleza. Feito isso,
Como é que a gente faria, né, isso no laboratório? No laboratório, a gente teria que ir lá pesar 2,49 gramas. Então, como é que seria o procedimento? Calculou a massa, você vai pesar a massa calculada num becker. Então, ó, vai na balança, coloca o becker, aperta o botão de tara para poder zerar a balança, ou seja, só vai aparecer aqui, pessoal, gente, fazendo uns barulhinhos aqui, acho que é minha fonte. Só vai aparecer, pessoal, o que vocês adicionarem de sulfato cúprico. E aí, a ideia é que vocês adicionem esse valor que vocês calcularam, 2,49. Feito isso, tá? A gente vai fazer o quê? A gente vai pegar esse meu sólido, que é o meu soluto, e adicionar o solvente, que vai estar no pissete de água, aquelas garrafinhas plásticas. Feito isso, a gente adiciona água, sempre tomando cuidado com o volume que a gente vai colocar, porque o balão de vocês é de 100 ml. Aquele volume que eu pedi para vocês prepararem é o volume do seu balão. O balão, ele também tem volume definido. E você sempre vai escolher o balão, pessoal, de acordo com o volume da sua solução. Feito isso, a gente está com um balãozinho de 100, a gente adiciona água aos poucos, tá? Esse desenho aqui tá bem mal feitinho. Com o bastão de vidro, você vai misturando, homogeneizando. Depois você transfere para o seu balão, com o auxílio de um funil. Lembrando que aqui, gente, você vai fazer a lavagem, né, do becker, do bastão, pelo menos 3 vezes, porque é uma transferência quantitativa. Eu não posso deixar nenhum pozinho do meu soluto naquele becker, tá? Senão eu estou perdendo solução. Então tem que ter esse cuidado de sempre fazer, né? Adicionou a água, misturou, passou para o balão. Volta com o pissete, lava o becker, não com isso tudo de água, tá, gente? Não pode passar do volume. Se passar do volume marcado no balão, você tem que refazer a solução. Então, tem um volumezinho aqui marcado no seu balão, e aí, se acontecer isso, a gente tem que refazer. Beleza, feito isso, vocês vão lavar depois o funil, tampar e homogeneizar por inversão pelo menos 3 vezes. E aí a solução está pronta. Os alunos que... Eu lembrei que depois eu peguei o laboratório, né? Quinta e sexta-feira, estava o laboratório comigo. Vocês fizeram isso comigo em aula, essa transferência quantitativa. Devem ter feito isso com o Josué no sábado pela manhã. E os alunos da turma nova podem fazer essa prática depois, quando a gente voltar para o presencial. Mas, a princípio, seria essa a primeira parte do preparo de solução. Depois de fazer isso, pessoal, eu pedi, né, o tópico B, seria vocês prepararem uma nova solução. Só que agora, partindo da solução 01. Alô? Oi? Quer falar com quem? Alexandre, tá ligado? Desculpa. Achei que era, né, tava com dúvida. Então, gente, o que acontece? Vocês vão ter lá o primeiro balãozinho de vocês, que é o balãozinho 0,1 molar. Aí eu vou pedir um novo balãozinho, que é o 0,02 molar. O novo balãozinho, ele está diluído. Seria, por exemplo, você fez seu xarope de guaraná, provou e falou, nossa, tá muito forte, vou adicionar mais água. Seria essa a ideia. Como é que a gente vai preparar uma solução, né, a partir de uma solução já pronta? A gente vai usar um conceito chamado diluição. Pensa comigo, eu adicionei mais xarope para ter que refazer os cálculos de concentração? O que eu adicionei na diluição, que eu expliquei para vocês agora? Água. Só água, né? Beleza. Então, eu só adicionei água. Então, concorda comigo que xarope de guaraná tá igual nos dois lados? Eu não preciso mais mexer no xarope de guaraná, porque eu só vou adicionar água. Então, a gente pode usar uma fórmula que é concentração vezes volume do primeiro balão vai ser igual a concentração vezes volume do segundo. Michele, de onde saiu essa fórmula? Vou apresentar para vocês. Essa fórmula aqui. Vou anotar aqui de onde surge essa fórmula. O pessoal geralmente decora essa fórmula por conta do vestibular, né? Se a gente pensar na concentração, né? Que é massa sobre volume. Ou na concentração molar, que é número de mol sobre volume,
Aqui, a massa e o número de mols, eles são do soluto, do xarope. Eu não adicionei mais xarope, concorda? Eu só adicionei mais água. Então, gente, significa que a massa de soluto, ela vai ser igual nos dois. Então, é como se eu tivesse aqui, né? Meu frasco 1 e o meu frasco 2. Do frasco 1 para o frasco 2, eu só estou adicionando água. Então, o que está acontecendo aqui? Deixa eu anotar. Vou mudar a cor, porque está tudo muito... Frasco 1, frasco 2. Então, no meu frasco 1, eu tenho aquela concentração CN de 0,1 molar. Eu quero saber qual o volume, né? Então, vou botar aqui CN1, que é do frasco 1. Eu quero saber qual o volume que eu vou retirar daqui para preparar outra solução. Aqui no meu frasco 2, eu quero preparar uma concentração CN2 de 0,02 molar, com um volume final de 100 ml. Seria essa a ideia. Só que daqui para lá, eu só adicionei água. Negócio enorme. Eu só adicionei água daqui para lá. Então, o que vai acontecer? Eu tenho que o meu M1, ele é igual ao M2. Eu não adicionei mais xarope. Então, se eu vier para a fórmula, né? E for determinar quem é o M da fórmula, por exemplo, quem vai ser o M? Vai ser CV. Então, eu tenho que M1 é C1 V1. M2 é C2 V2. Como M1 é igual a M2, nós temos que C1 V1 é igual a C2 V2. Daí que surge essa fórmula. Então, o que está acontecendo? A fórmula vem da fórmula de concentração normal que a gente trabalhou. Molar, comum. Só que nós temos uma diluição. Eu estou adicionando somente água. E eu quero descobrir qual o volume da solução 1 que eu preciso pipetar para passar para cá. Agora eu não vou pesar mais. Eu vou pipetar da solução mãe, digamos assim. E adicionar água posteriormente. Só que eu não estou adicionando, gente, nenhum dos dois balões mais soluto, né? Mais xarope de guaraná, por exemplo. Somente água. Então, eu tenho que a massa de soluto aqui, no frasco 1, é igual à massa de soluto no frasco 2. Como as massas são iguais, eu posso fazer concentração vezes volume. Feito isso, eu posso vir aqui agora e substituir os valores. 0,1, o volume que eu quero pipetar, vai ser igual a 0,02 vezes 100, que é o volume final que eu desejo preparar. Então, se eu pipetar 20 ml da solução mãe, né, e adicionar água, eu vou ter uma solução 0,02 molar. Repara, daqui para cá, quem gosta de matemática, eu dividi por 5. Então, eu tinha 100 ml e eu dividi por 5 também. Peguei 1/5, 20 ml. Então, com 20 ml eu consigo preparar essa solução mais diluída. Dúvidas? Tem mensagem no chat, deixa eu ler. Ah, não, tudo bem, Alexandre, sem problemas. Dúvidas? Então, isso, pessoal. Tipo assim, quando eu estava vendo com o professor lá, ele falou que o volume do soluto não é considerado na solução, é isso mesmo? O volume do soluto? É. Então, vai depender de qual soluto, porque a gente tem, às vezes, né? Por exemplo, se eu coloco lá água
e etanol. Prepara uma solução, tá? Eu preciso fazer esse cálculo separado. Como assim? Eu faço lá o cálculo e aí eu vou colocar 70 ml de etanol e coloco mais 30 de água, por exemplo. Eu tenho que colocar esse volume diferente, separado. Eu vou numa proveta, coloco 70 ml de etanol. Vou na outra proveta e coloco 30 ml de água. E misturo os dois. Se eu fizer o seguinte, colocar 70 ml de etanol e for completar até 100, costuma dar variação, porque nem todos os volumes são aditivos. Todos os volumes, por exemplo, se somam. O etanol com a água, quando a gente mistura, eles têm como se fosse uma compressão ali que acontece, que eles reduzem de espaço, né? Então, eles interagem de maneira que o volume que eu formei não vai fechar os 100, digamos assim. O volume não é aditivo. Então, vai depender de qual substância a gente está trabalhando, termodinamicamente falando, que aí já é um pouquinho mais avançado. Então aí já complicou bastante, né, nesse negócio aí. Igual um rapaz aí agora. Quantas soluções podem fazer essas coisas aí? Não estou entendendo nada, Rafael. Repete, por favor. É comum acontecer de duas soluções fazerem isso aí? Não, nem sempre. São raros os casos que acontecem. Porque se acontecesse muito isso daí, ia ser bem ruim. Uhum. Então, o etanol com a água acontece, mas não são todas que acontecem, não. Tem algumas exceções que aí acontecem. Mas por exemplo, se o protocolo não te fala nada, você pode fazer dessa forma. Coloca 20 ml, nesse exemplo aqui, e soma. Se o protocolo te falar que os volumes não são aditivos, você tem que fazer separadinho. Vai vir descrito. A literatura já tem isso bem definido, quais são os que fazem e quais são os que não fazem. Beleza, valeu. De uma maneira geral, a gente vai poder tirar esses 20 ml, como está aqui, e vai poder levar para um balão e somar os 100 tranquilo. São poucas as substâncias que vão ser exceção à regra. Ok, entendi. Beleza. Então, gente, se eu fosse fazer isso no laboratório com vocês, como é que seria feito? O primeiro passo seria calcular, né, qual seria o volume. A gente já calculou, são 20 ml. Qual a pipeta que vocês usariam, pessoal? A volumétrica? Ai, falhou aqui para mim, professora. Eu não vi não. Qual pipeta que é? Que vocês usariam para preparar a solução? A Rose falou que usaria volumétrica, tá certo? Volumétrica mesmo. Por quê? Porque ela é a solução que a gente usa para preparo, né, de solução. Também usaria volumétrica. A volumétrica também é melhor. Ela é, gente, a mais... Vou botar no mudo, gente, de novo. Pronto. Ela é a pipeta que a gente utiliza para preparo de soluções, né? Ela vai ter uma precisão melhor. Então, se eu estou fazendo, né, uma solução, que eu tenho todo um cuidado com cálculo de concentração, tudo certinho, a maneira correta da gente fazer seria usando uma pipeta volumétrica. Como é que seria feito? Inicialmente, a gente vai no balão 1, tá? No frasco 1, pipeta os 20 ml. Vem para o balão vazio e adiciona esses 20 ml. Em seguida, a gente vem com a água destilada, né, que vai estar no pipete, e vai adicionando no balão. Lembrando que não pode passar do menisco, né, aquela marquinha que tem no vidro. Então, aqui, ó, alguns locais, né, algumas pessoas vão usar um conta-gotas só para aferir o menisco e não passar, porque se passar, você tem que repetir a solução. E aí, depois, você tamparia a sua solução e faria a homogeneização por inversão. Seria essa a ideia. Dúvidas no preparo? Então, eu tenho, assim, um pouco de dúvida em relação à volumétrica e à graduada, porque se a volumétrica é bem mais precisa do que a graduada, não é melhor ter várias volumétricas com medidas diferentes para não ter que usar a graduada? Então, aí vai depender, Rafael, porque a volumétrica ela é mais cara do que a graduada.
E aí vamos supor que você está fazendo apenas um teste de confirmação, né? Por exemplo, você está confirmando se tem a presença, tem uma análise que a gente faz lá no laboratório, que é no final da destilação, só para ver se realmente a gente conseguiu destilar. Por exemplo, o objetivo é retirar o etanol do vinho, né, na destilação fracionada. Aí eu pego esse destilado com vocês e faço um teste de confirmação, para ver se realmente aquilo é álcool, se o que vocês extraíram era álcool. E aí, quando eu faço isso, pessoal, eu faço num tubo de ensaio. É um teste qualitativo, para ver mudança de cor, por exemplo. Eu não estou quantificando. E aí eu posso pegar uma pipeta graduada. Eu não preciso ter precisão ali, né? Porque eu só vou ver se vai mudar. Então ela é mais usada ali mesmo para transporte mesmo, não para medida. Isso mesmo. Ela é normalmente para isso. A gente usa as graduadas para testes qualitativos, geralmente, e as volumétricas para quantitativo. Então, se eu vou observar e ver só mudança de cor, né, aí eu consigo trabalhar com a graduada tranquilamente. Agora, se eu vou quantificar, aí eu tenho que trabalhar com a volumétrica. Certo? Entendi. Essa pergunta é muito bacana. Tudo bem até aqui, pessoal? Então, professora, a volumétrica é menos usada, então, né? Por isso que, além de ser cara, é menos usada nessas fórmulas aí, né, professora? Então, vai depender, né? Se a gente está trabalhando com algo quantitativo, a gente tem que usar a volumétrica. Por exemplo, eu quero dosar o teor de ferro numa amostra, eu quero dosar o teor de cálcio numa amostra, eu quero ver a acidez de uma amostra, e eu tenho que trabalhar com a volumétrica. Eu estou com números, quantidades, né? Agora, se eu quero, por exemplo, fazer um teste qualitativo, por exemplo, tem a presença ou não tem? É presença ou ausência? Ele vai formar um precipitado, ele vai mudar de cor, algo do tipo. Aí eu posso usar a graduada. Seria essa a ideia. Então, normalmente, os laboratórios vão ter sempre as duas, né? Não vão ter tantos volumes. Talvez a gente tenha que, em algum momento, né? Isso já aconteceu algumas vezes. Em algum momento, você chega num laboratório e você não tem uma volumétrica para o volume que está no seu roteiro. Você usa a graduada, mas você deixa sinalizado que tem que comprar uma volumétrica o mais rápido possível, né? Então, seria essa a ideia. Entendi, professor. Entendi. Beleza. Feito isso, pessoal, a gente encerra a parte de prática de preparo de soluções. Eu passei 2 vídeos para vocês. Um de preparo de soluções, né? Na verdade, passei 3 vídeos. Um de preparo de soluções, um de diluição, que era A e B, e passei um sobre como se fossem erros comuns, curiosidades, né? Do preparo de soluções. E separei uma outra prática, que é uma prática muito legal, muito rápida, quando a gente faz no laboratório. Eu sempre faço ela com outras práticas para a gente otimizar o tempo, que é uma prática de sublimação. Então, primeiro eu preciso recordar com vocês dessa estrutura aqui que a gente apresenta para as crianças lá no ensino fundamental. Então, no ensino fundamental, o aluno já se depara com 3 estados físicos da matéria, o sólido, o líquido e o gasoso, e com transformações físicas de um estado para o outro. Então, isso é muito comum, né? A gente se deparar. Então, por exemplo, se eu tenho uma pedrinha de gelo, né? Pego a minha caçamba de gelo, que está no meu congelador, e eu tiro essa caçamba de gelo, coloco em cima da pia. Eu estou fazendo a fusão do gelo. Continua sendo água, só que ele derreteu, passou para o estado líquido. Aí eu pego uma chaleira, coloco água, coloco no fogão, né? E aí esqueço, vou limpar a casa, esqueci que eu botei água para aquecer. Quando eu retorno, a chaleira está seca, né? Queimando. Por quê? Aquela água que tinha ali, ela vaporizou. Então, passagem do líquido para o gasoso é vaporizar. Agora, quando eu faço o processo contrário, né? Por exemplo, eu encho minha caçambinha de gelo, coloco lá no meu congelador. Eu estou solidificando, passando do líquido para o sólido. Quando eu passo do gasoso para o líquido, é liquefação. Agora, vamos lá. Quando a gente passa do estado sólido
para o gasoso direto. Olha só, repara, da esquerda para a direita, gente, eu estou fazendo o aumento de temperatura para favorecer essas passagens. Quando eu venho da direita, desculpa, para a esquerda, eu estou reduzindo a temperatura para favorecer essas passagens. Quando eu passo do sólido direto para o gasoso, é importante, eu não passo pelo estado líquido. Repare, eu estou passando direto, é sublimação. Antigamente, né, o pessoal mais antigo deve ter aprendido como ressublimação. Eu aprendi como ressublimação. Ressublimação caiu em desuso. Atualmente, a ida e a volta se chamam sublimação. Quando eu pego e retorno do gasoso direto para o sólido, é sublimação. Então, não passa pelo líquido. O que a gente vai fazer hoje é exatamente isso. A gente vai pegar um sólido, eu vou aquecer esse sólido e ele vai passar direto para o gasoso. Aí ele é resfriado e ele passa para o sólido novamente. Bem, então a sublimação é esse processo, né, como eu expliquei para vocês, tanto da ida como da volta, ele é característico de algumas substâncias. Onde que vai acontecer isso? Exemplos clássicos. Naftalina, naftaleno, né, naftalina, a gente pega aquela bolinha de naftalina, coloca lá no local, daqui, sei lá, a um mês, quando a gente retorna, a gente não vê pocinha de líquido de naftalina, né? Era um sólido e ele vai sumir, né? Ele vai para o estado gasoso direto. Ele não passa pelo estado líquido. Então, acontece isso com a naftalina, gelo seco também, que é o dióxido de carbono, é uma substância também que vai passar direto do sólido para o vapor, é o gelo seco. O iodo, que foi o que eu apresentei para vocês no vídeo. Aquele experimento do vídeo é exatamente o que eu faria com vocês em aula, né? A partir do momento em que eu coloco o iodo no becker, aqueço, eu estou acelerando o processo de sublimação. E aí o iodo, pessoal, no estado sólido, ele é prateado. O iodo no estado sólido, ele é prateado. Só que o iodo no estado gasoso, ele é roxo. Né? E aí a gente começa, quando a gente aquece, começa a ver, tá soltando aquele gás, aqueles vapores, né? Roxo ali ao redor do meu becker, na parede do becker. Só que eu tampo o recipiente. Quando eu tampo esse recipiente, coloco água, né? Ele vai encontrar uma superfície fria. E aí, o fato de eu colocar essa água fria ali em cima, né? O que vai acontecer? A parte de baixo vai ficar cheia de iodo ali embaixo. Os alunos de quinta-feira e sexta fizeram comigo. Vocês fizeram, pessoal, de sábado? Da turma antiga? Turma da Amanda? Não, professora. Não? Não, professora. Não, eu também não fiz não, professor. Chegou não. Pra mim não deu, não. Também não. Tá. Também não. Tá, então vamos lá. Como é que seria feito, né? Bico de Bunsen ligado, tela de amianto com tripézinho, tela de amianto. Eu pego aqui, ó, gente, microfone ligado. Então, aí eu venho e coloco o tripé, tela de amianto, bico de Bunsen, acendo o bico de Bunsen, coloco o becker com o iodo é prateado. Começo a aquecer. Conforme eu começo a aquecer, eu fecho aqui em cima com vidro de relógio. Eu coloco água aqui em cima, tá? Porque água fria, para quê? Esse meu vapor de iodo, quando encontra a região de água fria, ele faz o processo contrário, ele solidifica. E aí, quando ele solidifica, fica cheio de cristalzinho prata aqui em cima, que é o que a gente vai ver aqui no próximo. Olha como é que fica. Quando a gente tira, né? Tira aquela água da parte de cima e vai olhar a parte interna do vidro de relógio, tá cheio de filetes de iodo. Então, repara, aqui, ó, tá iodo no estado sólido. Então, o iodo no estado sólido, ele é prateado. Então, I2 sólido para I2 gasoso. O I2 sólido, ele é prata, e o I2 gasoso
É roxo. Só que essa setinha, ela também tem que estar ao contrário. Então, deixa eu botar uma setinha aqui. Professora? Faço as duas etapas, entendeu? Eu faço a ida como a volta. Oi. Oi, E Carla. o que explica especificamente essa mudança de coloração? Então, é o estado físico da substância, né? Como eu falei com você, o sulfato cúprico antes, né? Que você perguntou dele ser anidro ou ele ser hidratado. Aí eu falei, então, o sulfato cúprico hidratado, ele é azul. O sulfato cúprico anidro, ele é cor de gelo, um verdinho e tal. É característica da substância. Eu posso fazer esse experimento com a naftalina. E aí, o que vai acontecer? Vocês só vão ver o seguinte, a naftalina a gente chama no laboratório de naftaleno, né? O naftaleno, ele vai desaparecer, vai ficar tudo sem nada aqui, e vai aparecer um monte de sólido aqui de naftaleno, né? E aí eu não vou ter o vapor roxo. O vapor roxo é uma característica do iodo, do elemento químico, né? Ligado covalentemente, hidrogênio, iodo, no estado gasoso ele tem a coloração roxa. Então, é uma propriedade do elemento químico, né, ligado covalentemente no estado gasoso. E aí a gente usa atualmente só para a gente conseguir ter essa visualização do vapor, né, que é muito legal. Quando a gente retornar para o presencial, os alunos que forem repor as práticas vão poder fazer e vão ficar encantados. Professora, o que faz com esse negócio que sobe aí no relógio, no vidro de relógio? Depois a gente raspa e volta com ele para reutilizar. A gente volta esse ano ainda, professor? É o quê? A gente volta esse ano ainda? Nós voltaremos esse ano ainda? Ninguém sabe. O Oswaldo me mandou aqui no particular. Nós fizemos esse experimento, sim. A minha turma fez algumas práticas da apostila, de quinta e sexta. Então, a gente não sabe ainda. A gente tem que esperar o decreto, né, do governador e tá tudo parado, infelizmente. Eu acho que esse ano, não sei não. Mas vamos torcer para que voltemos. Você deve voltar ano que vem mesmo. Então, seria... lá pro meado do ano que vem volta. Não, acho que volta no início. Seria essa a ideia. E a gente tem esses filetes de iodo, né? E aí esses filetes de iodo, eles são muito, muito bonitinhos. Eles brilham pra caramba. É diferente do iodo que parece um caquinho de vidro. Parece. Eles ficam com esses filetinhos, né? Como se fossem agulhas, a recristalização dele. Que a gente coloca iodo em bolinha, né? E aí depois ele fica dessa forma. Aí aqui é o que a gente utilizaria, né? Becker, bico de Bunsen, iodo, espátula, garra para poder prender, né? Ali. Proveta a gente não usa, suporte, tela de amianto, tripé, vidro de relógio. Por que eu não uso a proveta, né? Eu coloco a água direto do pissete, né? Então eu não uso a proveta. Tem 2 alunos com a mãozinha levantada. Alguma dúvida? Então, essa tela de amianto aí, ela pode ser substituída por quê? É o quê? Não entendi. A tela de amianto, ela pode ser substituída pelo quê? Eu não estou entendendo a palavra, Rafael. A tela de amianto pode ser substituída pelo quê? Tela de amianto. Então, o amianto está proibido, né? Por ele ser cancerígeno. Só que no laboratório a gente continua utilizando como suporte mesmo. Não tem uma substituição para ele, não, até o momento. Mas tem alguma maneira assim mais segura de usar ele? Não. Até o momento, assim, desde que eu comecei a trabalhar 18 anos atrás no laboratório, é o que a gente utiliza até hoje. Tá bom, então, né? Infelizmente, não conheço nada, posso até pesquisar, de repente tem alguma coisa nova, mas a princípio não, a gente continua conseguindo comprar e é a única coisa que a gente utiliza mesmo. Se a gente estiver trabalhando na aula de aquecimento, vocês vão ver que a gente utiliza aquecimento, eu vou explicar, né? O Josué que vai dar essa aula, mas ele vai explicar o que é aquecimento direto e o que é aquecimento indireto. Isso aqui é um sistema de aquecimento indireto. Vocês estão aquecendo, mas a chama não está em contato com o vidro, porque tem a tela de amianto. Quando a gente aquece, por exemplo, um tubo de ensaio que vai direto na chama, se chama aquecimento direto.
Outra forma de aquecimento direto é usando um triângulo de porcelana. Então, ao invés da tela de amianto, a gente apoia um triângulo de porcelana, mas ele é específico para cadinho de porcelana, que é como se fosse um beckerzinho, mas ele é bem pequenininho e a porcelana resiste a temperaturas bem mais elevadas. Então, a gente consegue botar, por exemplo, na mufla, que é um forno que chega a 500 graus, 1000 graus, porque aí a gente consegue fazer com que a porcelana, né, ela acaba resistindo a essas temperaturas elevadas. Michele, e o agitador? O Oswaldo me mandou uma foto. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Sumiu tudo aqui para mim. Meu computador travou, mas vocês estão me ouvindo? Oi. Manda no grupo. Michele. É a imagem do cadinho, da mufla. Porque tá travando meu computador. Não tô conseguindo abrir, que eu queria mandar para eles. Vai falando. Pode falar, por favor. E a gente pode utilizar agitador? Agitador que tem aquecimento. Tá, mas aqui nesse E aí, Taninha? Hã? Não, cara, não. Aí, Taninha. A moça ali me deu. Eu não quero não, é torta. Vamos lá. Torta. Sei. Ah, ela me deu, come aí. Pronto. Toda hora a professora bota no mudo, o pessoal tira. Eu boto no mudo, todo mundo tira. Alguém estava me perguntando se podia usar agitador com aquecimento, certo? Tá. Para essa prática aqui, você pode usar a manta de aquecimento. A manta não, meu Deus, a placa de aquecimento. Não precisa agitar, tá? Não tem necessidade de agitar. Mas em vez de você usar o bico de Bunsen, você consegue usar a manta de aquecimento, que ela liga na rede elétrica. Vai ter o mesmo resultado final. Eu não sei quem foi que perguntou, mas acho que era mais ou menos. Arlen. Obrigado, Michele. Imagina. Alexandre, queremos torta. É aniversário do Alexandre hoje? Não, Michele, ele ganhou a torta. Ele tá falando aí que ele ganhou a torta, que ele não quer torta. Não, professor. Foi a torta aqui que a moça me deu aqui, aquela tortinha do McDonald's. Nossa, a professora gosta. Pois é, Michele, por isso que eu tô falando. Manda a localização que eu vou mandar. Então, tá bom. Por isso que eu tô falando, Michele, que a gente quer torta. Muito bem, Andria. Arrasou. Pessoal, entenderam o que é sublimação e o que seria o nosso experimento? Sim. A Carla tinha falado lá no início da aula que não tinha entendido o vídeo de sublimação. Depois que eu expliquei, Carla, deu uma melhorada? Aham. É porque o áudio do vídeo estava muito ruim, não deu para entender muito bem, mas a senhora explicando melhorou. Ah, tá. Alguma dúvida, meus queridos? Hora da janta, professora. Hora da Não, janta. tudo certo, professora. Beleza. Então, deixa eu falar para vocês. Eu já coloquei esse material lá no Google Classroom, os slides. Dri, vou te mandar que você tinha pedido. Já coloquei a presença no Google Classroom. Vocês estão entendendo? Entendi, Sim, professora. Tá bom? Professora, só uma pergunta. Lá a gente coloca, responde aquela pergunta ou coloca nos comentários? Eu vejo o pessoal colocando comentário. Tanto faz. Você pode escolher. Não, qualquer um dos dois serve. Tá bom, então. Tá bom? Então, ó, querido, uma ótima noite para vocês. Professora. Na sua aula eu consegui assistir, Michele. Acho que o problema é a internet de Josué. A Josué tá braba mesmo. É mesmo, professor. Não dá para entender nada. Ele tem que contratar um pacote. Mas tem gente sabotando a aula dele. Tem mesmo. O negócio tá feio mesmo na aula dele. Gente. Professora, compartilha um pouco da sua internet com ele. Olha, gente, vou embora. Tchau. Boa noite. Tchau, professora. Um beijo. Rafael, quer falar? Fofoqueiro. Valeu a todos. Até a próxima. Fui. Boa noite, gente. Boa noite, pessoal. Até a próxima. Boa noite. Boa noite. Até a próxima aí. Um abraço.
Galaxy J6, Rafael. Estão com a mãozinha levantada. Eu nem sei levantar. Não, é aqui? Não, eu já baixei aqui. Aham. Vou botar todo mundo no mudo, gente, para poder ouvir o colega. Rafael e Galaxy J6. Alguma dúvida? Rafael, acho que tirou a mãozinha. Não. Eu Galaxy, esqueci de abaixar ali. Galaxy J6+. Eu não sei quem é. Tem alguma dúvida? Minha presença. Presente. Ai, meu Deus. Lá no Google Classroom. Boa noite, queridos. Se cuidem. Fiquem bem. Boa noite, professor. Boa noite, professora. O ministro não tem não, só a caixa de informação. Eu hoje aquele da entrada do